é aqui que a gente pode ter mais paz, é aqui que a gente pode ter mais foco, é aqui que é o plano das ações, onde a gente pode lidar melhor com os nossos desafios. A gente não pode lidar com os nossos desafios ontem, é só hoje. Então, foca no hoje, como você pode fazer o melhor hoje. Por que quando a gente revive as nossas memórias, as nossas lembranças do passado, por que a gente se sente tão mal ou tão bem? Por que essas emoções surgem? E eu vou te ensinar a caso você esteja passando por dificuldades emocionais, como ansiedade, depressão ou algum outro transtorno mental, como você pode ir além de tudo isso, além das suas lembranças, ir além das suas emoções, ir além dos seus pensamentos, para que você possa cultivar mais saúde mental, mais estabilidade emocional. Mas se você não quer entender a parte científica e quer ir direto para a parte prática, ou seja, como que a gente pode ir além das nossas memórias, ir além das nossas emoções e cultivar mais estabilidade emocional, você pode avançar no vídeo, você vai ver que tem uma marquinha que vai ser direto na parte prática. Tá bom? Então vamos nessa. A memória em si, ela é uma das funções mais especiais que o nosso cérebro tem, né? Uma função cognitiva muito importante, principalmente porque é ela que garante, é uma das principais funções que garante a nossa sobrevivência. Se você não tivesse uma memória bem formada, você não ia poder aprender com seus erros, entendeu? E é isso que garante a sobrevivência. Se você percebe que alguma coisa na sua vida não te fez bem, a sua memória te garante a você não cometer o mesmo erro. E assim, eu fiz aqui uma ilustração do cérebro, bem mais ou menos, mas é o que deu para fazer, explicando quais são as estruturas do cérebro que estão relacionadas com a formação da memória e a relação dessas estruturas com a formação das emoções. A emoção e a memória são coisas que estão intimamente relacionadas. Se você faz alguma coisa que dá errado na sua vida, você vai ter emoções ruins, certo? E isso garante que você aprenda, que você vai ser um sinal do seu corpo para falar assim, isso não é bom para você, porque vai vir emoções ruins. Então vamos explicar aqui como é que funciona. São várias áreas do cérebro que estão ligadas à formação da memória. Por exemplo, uma delas é a área da visão. A área da visão ela fica aqui atrás. Mas também tem a área da atenção, que é essa área aqui frontal do cérebro. Mas a principal área do cérebro que está ligada ao armazenamento da memória é esse lobo, né? Lobo é a mesma coisa que área, que chama lobo temporal. Fica aqui nessa área lateral do cérebro. Então, se uma pessoa tem algum dano nessa área lateral, é provável que ela perca a memória. Ela tenha prejuízos na memória. Se a gente for fazer um corte do cérebro e ver como é que é dentro dele, a gente vai ver desse jeito. Então, imagina que você corta, né? Você corta o cérebro, abre, e aqui você vai ver o interior do cérebro. Aqui no interior do cérebro, a gente vai entender qual que é a área do cérebro que está ligada às emoções e como essa área está intimamente ligada à memória. Então, bem aqui no interior do cérebro, bem aqui no centro, existe um lobo que se chama lobo límbico. O lobo límbico ele é considerado o lobo das emoções, é a parte do cérebro ligada ao processamento das emoções. E essa parte aqui embaixo é a mesma coisa que essa, é o lobo temporal. Então, você pode perceber que existe uma relação muito próxima entre essas duas áreas, entre o lobo temporal da memória e o lobo límbico das emoções. Pensa numa memória que te traga uma memória muito forte na sua vida de um desafio muito grande que você teve no passado. Tenta, lembrar nesse momento. É provável que quando você estiver lembrando desse fato, você sinta emoções. E isso é porque, exatamente como eu estou te falando, a parte da memória está ligada à parte emocional. E tem um estudo que foi feito pelo MIT, né, uma universidade muito reconhecida nos Estados Unidos, eu vou até colocar esse estudo ao lado, que demonstra que foi feito um teste colocando várias pessoas e pedindo para essas pessoas escolherem imagens e músicas para avaliar o impacto desses estímulos nas emoções. E a música, no caso, é um estímulo auditivo e as imagens é um estímulo visual. E foi relatado que a memória em si, né, essas imagens e essas músicas que evocavam memórias do passado,
Essas memórias em si, elas serviram de base para desenvolvimento de emoções, comprovando cientificamente de que sim, a memória em si, ela pode ser o fato de que desencadeia emoções, não necessariamente você precisa estar vivendo aquilo naquele momento para se sentir mal, mas só o fato de você lembrar de algo que não está mais presente já é o suficiente para você ter emoções, tanto negativas, como por exemplo o medo, ou positivas, como por exemplo a felicidade. Então, essas áreas elas estão intimamente ligadas dentro do cérebro. Se a gente for entrar um pouco mais profundamente dentro do cérebro, essa região se chama tálamo. Se você for para dentro dessa região, eu pontilhei aqui, esse é o tálamo. Então, um pouco mais para frente dele, que aqui não dá para enxergar, mas imagina tridimensionalmente. Um pouco mais para frente tem essa região que se chama núcleus da base. E dentro do núcleus da base tem uma estrutura que se chama corpo amidaloide, que é essa bolinha aqui que eu desenhei. Ela tem uma relação muito íntima com o lobo límbico. O corpo amidaloide é uma estrutura fundamental do corpo porque é ela que sintetiza, processa as emoções relacionadas ao medo, certo? Ou seja, sem o corpo amidaloide a gente não sentiria medo, e sem o medo a gente, muito provavelmente, no passar da nossa evolução não teria chegado até aqui, porque é o medo que garantiu à espécie a sobrevivência. E é o medo também que nos garante, de uma certa forma, não fazer coisas que a gente sabe que não vão servir pra gente. E por que eu tô explicando tudo isso pra você? Pra te dizer que as emoções, a memória e tudo isso que mexe dentro da gente é uma coisa natural. Né? Você não precisa se sentir quebrado, você não precisa se sentir errado por sentir medo, por sentir alegria, por ter essas oscilações, às vezes você tá bem, às vezes você tá mal, ou por sentir ansiedade, que é uma consequência dessas emoções. É tudo natural, né? Faz parte da nossa evolução, sentir medo, faz parte da nossa evolução sentir tudo isso. Acontece que a nossa memória e o nosso sistema emocional, ele precisa ser adaptativo, ele precisa funcionar e tá a serviço da gente, não contra a gente. E aí que entra a parte prática da psicologia, porque as pessoas elas buscam a psicologia porque elas não estão sabendo lidar com as emoções, elas não estão sabendo lidar com tudo isso que acontece dentro da gente, com as nossas memórias, com as nossas lembranças. Agora, como que a gente pode, na prática, ir além de tudo isso e não ser mais vítima de uma sociedade que está doente, de uma sociedade que está desequilibrada e de um corpo que muitas vezes também está doente e desequilibrado? Supondo que essa aqui é a sua mente, os seus pensamentos, e você começa a lembrar de coisas que foram boas na sua vida. E daí começa a vir pensamentos que geram emoções. Ai, nossa, naquela época era tão bom. Nossa, sim, tantas saudades da época da escola, dos meus amigos de infância, quando tudo era bom, eu não tinha problemas. Nossa, eu tenho tantas emoções boas daquela época. E conforme esse pensamento vai falando, você vai tendo emoções, você vai se sentindo eufórico e vai se sentindo com saudades daqueles momentos. Só que você também pode ter memórias muito ruins na sua vida, como todo mundo tem, memórias aversivas, que toda vez que você lembra, você acaba sofrendo. Então, aquelas memórias começam a vir, daí vem pensamento falando. Ai, nossa, que situação horrível que eu vivenciei. Nossa, como aquela pessoa pôde fazer aquilo comigo? Nossa, não sei o que. Conforme a memória vai aparecendo e o pensamento vai falando, automaticamente você vai sentindo emoções como medo, como raiva, enfim. Isso vai gerando estresse, ansiedade e pode fortalecer, por exemplo, um quadro que você tem, depressivo, enfim, algum tipo de transtorno. Então você percebe como é que funciona a dinâmica? A memória vem, você pensa sobre a memória e daí vem a emoção. Outra memória vem, você pensa a respeito dessa memória e vem outra emoção. Mas de forma geral, o que eu quero te dizer é, você não precisa parar de ter pensamento, você não precisa parar de ter memória, e você não precisa parar que essa vozinha fale na sua orelha o tempo todo. Porque faz parte do cérebro ter pensamento, faz parte do cérebro lembrar de coisas boas e coisas ruins da vida. O que você precisa é aprender a mover a sua atenção. A atenção ela é um aspecto
chave, certo? Você precisa aprender a mover a sua atenção toda vez que você lembra de uma coisa que te fez muito mal, você move a atenção do passado para o momento presente. Então vamos ter como foco principal da nossa atenção o momento presente. Quanto mais a gente está no momento presente, menos a gente tende a acessar coisas, memórias que não nos servem mais. O aprendizado que você teve dessa memória, ele em si é o importante, mas você não precisa estar o tempo todo voltando para aquele momento, e voltando para que você possa, ter mais aprendizado, sabe? Isso aí já está bem fixado dentro de você. A outra coisa que é importantíssimo você ter em mente é, você precisa escolher, sabe? Você precisa escolher parar de fazer isso, parar de revisitar algo que não te serve mais. Por que ficar revivendo aqueles momentos? Por que pegar o bendito do celular no álbum de fotos e ficar, sabe, voltando e ficar remoendo aqueles momentos do passado que te fizeram mal ou que te fizeram bem? Isso não te serve mais. Então, aprenda a escolher e aprenda a estar comprometido com o quê? Viver o momento presente, viver a sua vida, sabe? É ela que importa, o seu passado ele não te importa mais. E se contentando que a única coisa que você pode viver é a sua vida hoje, como você pode tirar o melhor proveito de cada experiência que acontecer, mesmo ela sendo muito ruim, mesmo você estando num lugar muito ruim. Se contentando que, é a única coisa que eu posso ter. Como é que eu posso tirar o melhor disso? Tenho certeza que você vai ter uma vida melhor, você vai ter, vai ter mais estratégias e mais ferramentas para poder lidar com as emoções, para poder lidar com as suas memórias. E, gente, é isso. O segredo mesmo para que a gente possa viver uma vida mais livre de uma mente conturbada, de uma mente agitada, é a gente aprender a mover nossa atenção para o momento presente. É aqui que a gente pode ter mais paz, é aqui que a gente pode ter mais foco, é aqui que é o plano das ações, onde a gente pode lidar melhor com os nossos desafios. A gente não pode lidar com os nossos desafios ontem, é só hoje. Então, foca no hoje, como você pode fazer o melhor hoje. E daí, só vai, a coisa fica mais fluida, você entra no estado de fluxo mais facilmente. E fazendo isso, vivendo mais presente, tendo menos preocupações, enfim, sofrendo menos de ansiedade, o seu cérebro em si, ele vai começar a funcionar melhor, porque ele vai gastar menos energia com coisas que não são necessárias. E daí você começa a funcionar de forma mais adaptativa, o seu cérebro ele começa a estar a seu serviço, não contra você. E automaticamente você vai ter mais saúde mental, você vai conquistar mais um equilíbrio emocional. E gente, é esse que é o foco da psicologia, é ensinar as pessoas, auxiliar as pessoas a como conseguir fazer isso. Porque é uma sociedade que não está bem e as pessoas também não estão. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estudei bastante para poder apresentar tudo isso e eu espero que possa ter te servido de alguma forma. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Gente, e não se esqueçam também de aproveitar os outros vídeos do Calmou, porque a sua saúde mental, ela importa e você pode priorizar por ela.